Olá, bem-vindos a mais um episódio. Hoje estou aqui, eu, o Michel, e temos um convidado muito especial que nos vai falar aqui sobre um tema muito importante para todos nós, sobre o Natal. E apresento-vos o Padre Carlos, que está aqui connosco para poder contribuir da melhor forma e passar muitos dos seus ensinamentos também para vocês e para nós aqui deste lado. Olá, olá, sejam bem-vindos a este podcast. Vamos então iniciar uma conversa bastante interessante, como a Catarina já introduziu o tema, vamos falar sobre o Natal. Só que antes de iniciarmos, vou pedir ao Padre Carlos e agradecer primeiramente ao Padre Carlos por ter aceito o convite, por estar aqui presente connosco, para falarmos um pouco sobre o Natal, para recebermos explicações e termos mais conhecimentos sobre este evento importantíssimo do ano. Padre Carlos, se você pudesse se apresentar em 2 minutinhos para as pessoas o conhecerem. Perfeito. Bom dia, Michel. Bom dia, Catarina. Prazer imenso estar aqui com vocês e alcançar aí o maior número de pessoas nesse nosso podcast. Bem, eu sou o Padre Carlos, venho do Brasil, estou aqui em Tebruk desde o ano passado por motivo da guerra em Israel, onde trabalho, faz 19 anos que trabalho. Sou membro da Obra de Maria, então ali temos o trabalho de evangelização através das peregrinações. Então, por motivo da guerra, que começou no 7 de outubro de 2023, eu fui enviado. Deus tem seus planos, seus projetos, nada é por acaso, e agora estou aqui em Luxemburgo com muita alegria, não deixando de rezar para que a paz não aconteça, não somente no Médio Oriente, no Oriente Médio, mas em todo o mundo. Bem, muito obrigado, Padre Carlos. De facto, é uma trajetória, né, do Brasil, Israel. Israel voltou por um breve instante ao Brasil. Voltei, E depois veio para o exato, Luxemburgo de novo. Depois veio de novo, não, veio conhecer o me conheci, Luxemburgo. começar uma missão. Uma missão sim, aqui sim. no Luxemburgo. Muito bem. Padre, Natal. Natal que é um tema bastante importante que a gente vai aprofundar hoje um pouco. Eu gostaria de falar primeiramente sobre a preparação para o Natal, que é o Advento. Inclusive, na gravação que estava a fazer no dia de hoje, é neste fim de semana que inicia o primeiro Advento, certo? Como é que nós nos podemos preparar para o Natal? Como é que a Igreja prepara o Natal? Sim, a igreja que é mãe e mestra e tem esse cuidado materno, que todos nós tenhamos essa relação, não é, filial com Deus, uma relação de amor, e ela nos prepara, próprio no tempo do Advento, a essa celebração, né? Essa vinda do Emanuel, 4 semanas aí bem estruturadas na liturgia da igreja, nas suas cores. Nós temos aqui já a coroa do Advento com suas 4, não é, velas, que indicam as 4 semanas do tempo do Advento que preparam o Natal. Então aí com uma série de leituras bem estruturadas, não é, como um crescente, a liturgia vai nos preparando para essa grande noite, esse grande dia de Natal. Então, creio que se a gente estiver aí atento, acompanhando a liturgia da igreja, fazendo aquilo que a igreja nos propõe nesse período de 4 semanas, vamos nos preparar muito bem para essa grande festa que praticamente mudou o curso do mundo, da história. Não se pode falar mais, não é, de história sem falar de Cristo, antes e depois de Cristo. Ele é esse centro, esse fundamento, né, da nossa história. Então, preparando-nos, não é, dessa maneira como a igreja propõe, penso que estaremos realmente prontos para celebrar o Natal. Ok. Padre, então, olhando um bocadinho para aquilo que a Igreja também ajuda na preparação, o que é que simboliza o Natal verdadeiramente? Bem, o Natal a gente sabe que, como eu dizia antes, é essa vinda de Deus sobre a terra, toda a criação, depois do pecado de Adão e Eva, não é? Ela tem, em qualquer modo, uma ligação com o Natal. Porque já lá no Gênesis, quando Adão e Eva, não é, pecaram, desobedeceram, Deus prometeu já, não é, esse Salvador. E o Natal, então, é isso.
essa vinda dessa promessa que Deus faz, né, de salvar o mundo, e salva próprio nessa criança, nesse bebê que vamos acolher no Natal. Então ele traz consigo toda essa história, às vezes de alegria, de tristeza, mas que pronto marca a nossa passagem por esta terra. Então ele traz consigo toda essa história e vem cumprir todas as promessas feitas aí durante esses séculos, né, desde a criação do mundo. Então Natal nesse contexto é próprio isso, a realização dessas promessas de Deus nesse menino que vem para ficar conosco. A gente também fala muitas vezes que o Natal é o mistério da encarnação. Né? Daí o facto de, Deus dado ao mundo Jesus. Você há pouco falou de Emmanuel. Né? E Emmanuel significa Deus conosco. Deus conosco. E Jesus significa Yeshua, não é? Tem uma história aí da língua hebraica, do verbo lehoshia, que significa salvar. Então, Yeshua é aquele que salva, ou Deus salva. Né? Emmanuel, Deus conosco, e Yeshua, Deus salva, ou salvação de Deus. Exato, na primeira aliança, Antigo Testamento, a gente fala de Emmanuel. Exato. Né? E a partir do momento do nascimento de Jesus Cristo, a gente já fala em Jesus. Ou seja, os dois nomes estão interligados. Sim, porque na profecia de Isaías é o próprio Deus que fala, não é a profecia de Isaías, que ele será chamado, o filho que a virgem daria à luz se chamaria Emmanuel, né? É interessante como a gente vê isso um reflexo direto da língua hebraica, não é? In significa com, imano, conosco, El, que é Deus. O nome de Deus em hebraico, El. Então, Immanuel, Deus conosco, Deus está conosco. É uma tradução literal dessa expressão. Deus conosco, Deus está conosco. Immanuel. Muito bonito. Agora, muito bonito. Falando sobre o Natal e o mundo atual, né? O Natal foi reduzido a um evento de presentes, trocas de presentes, certo? Como que nós poderíamos resgatar de novo o verdadeiro sentido espiritual do Natal? Sim, eu penso que isso é uma coisa que, sim, faz sofrer, não é? Quem realmente crê em Jesus, quem vive essa dimensão de terra, de presente, mas sempre com essa tensão para o cumprimento, não é, de todas as promessas de Deus, que nenhuma cai por terra. Eu creio que a gente precisa, não somente sofrer com isso, porque eu penso que um padre, uma pessoa engajada na igreja, uma pessoa que vive realmente a fé cristã, ela sofre ao ver que, na maioria das vezes, o Natal é reduzido a uma, como você falou, troca de presentes, não é? Eu imagino, por exemplo, lá no Brasil, mas também eu penso que em todo canto, todo mundo cristão e católico, sobretudo, né, a gente vê muita decoração, perfeitas decorações, impecáveis decorações. As casas não pode faltar a árvore de Natal, não pode faltar todos aqueles enfeites, aquela guirlanda nas portas de bem-vindos, etc. Né? Todo mundo se prepara, já pensa na ceia de Natal, nos presentes que vai dar, como vai se vestir. Aí você fez uma pergunta que eu penso que é próprio o foco de qualquer meditação cristã, não é? Não se pode celebrar Natal sem o celebrado. Não é? Natal sem Jesus, obviamente, pode chamar de qualquer outra coisa, mas não de Natal, ou ao menos não no senso cristão. Então, para resgatar, não é, isso aí eu creio que precisa, além da igreja, porque faz seu dever na catequese, nas pregações, nos trabalhos, etc., a liturgia da igreja não fala da vinda do Emmanuel, por isso as 4 semanas do Advento, nas famílias. Porque eu creio que, não para fazer pesar sobre as famílias, mas
no final, no fim das contas, é assim, a família tem um papel muito determinante nesse sentido, não é? De educar as crianças em casa, é viver eles mesmos esse clima de Natal. Não, olha, aqui tem uma árvore de Natal, está muito lindo, muito bem decorada a nossa casa. Onde está a natividade, por exemplo? Onde está, ao menos, o menino Jesus nesta casa? Porque, afinal de contas, é a festa dele, não é? É a festa, é o Natal. Então, Natal sem Jesus, que Natal é? Né? Então, essa aí a gente precisa mesmo resgatar e não deixar, não adiar isso, né? A partir deste Natal 2025, próprio colocar toda a boa vontade para dizer não, até porque eu sou um evangelizador, né? Todo batizado ele é um evangelizador, então eu preciso resgatar nesse sentido. É Jesus, ou sem Jesus não tem Natal, não existe Natal, a gente faz somente grandes algazarras, celebra nossa vaidade, não é? Com toda a boa vontade, mas celebramos nós mesmos, o Pai Noel talvez, mas não a Jesus. Então é preciso e é urgente resgatar assim o Natal. O Natal é para celebrar Jesus, mas não é para celebrar o aniversário de Jesus. Porque a gente muitas vezes ouve, né? O Natal, Jesus faz anos, não é? Por isso que a gente celebra o Natal, mas não tem uma coisa nada a ver com a outra. Ou seja, o Natal não é sobre o aniversário de Jesus Cristo. Exato, não é. Não é, mas infelizmente, no fim das contas, se reduz a isto, nas melhores das hipóteses. Se faz memória que ele nasceu. Não, justamente, Natal é o mistério que se atualiza, não é? Ali, na liturgia da igreja, não é somente um fazer memória, uma memória não sei, qualquer tipo de memória, mas não, é celebração de presença. No Natal, realmente, na fé, o Verbo se encarna, né? 9 meses antes do Natal, o Verbo se encarna, a encarnação, e no Natal ele nasce. Então, quando eu celebro isso, né, realmente Deus colocou novamente a sua morada, ele veio habitar em meio a nós, não é? E o Verbo se fez carne e veio habitar. Então, em qualquer modo, mesmo que é uma preparação e tem um certo movimento na liturgia, etc., mas efetivamente é uma celebração de presença. Realmente Deus se encarna em cada ano, em cada geração, em cada época, ele se encarna para dizer novamente o seu sim. Então, é óbvio que não é somente celebração de, como eu faço do meu aniversário, a gente faz, né, no dia do próprio nascimento. Aí sim, é fazer uma memória, agradecer a Deus, celebrar, é o meu dia e tal. Mas, sobretudo, quando se refere à questão do Natal, é o mistério que se atualiza. Não é? Ok. E agora falando um pouquinho do nascimento de Jesus, Padre, como é que este nascimento, este acontecimento, pode realmente transformar o nosso olhar sobre a vida? O nosso modo de olhar para a família, para o outro, para os próximos, para aqueles que nos tocam. Como é que isto pode transformar e o que é que isto nos pode, o que é que nos pode trazer para aprender sobre a forma como podemos olhar o outro? Sim, claro. O mistério do Natal, sobretudo, nos recorda que toda vida é preciosa para Deus. Então, essa visão da vida que o Natal me traz, não é? Em primeiro lugar, que toda vida ela tem origem em Deus. Nenhuma vida nasce por si ou em função, em razão de si mesma. Não é Deus que é vida e Deus dá vida. Não é? Lá no prólogo de São João, tem, não é? O verbo que se fez carne, tudo foi criado por ele, nada de tudo que existe existiria sem ele. Ele era a vida dos homens, a luz dos homens, a vida dos homens. Então nós participamos dessa vida de Deus. Então Emmanuel no Natal nos lembra isso. Toda vida é importante, toda vida é preciosa, toda vida tem sua dignidade. Então me ajuda a ver, né, a minha vida pessoal, mas também a vida daqueles que vivem acanto a mim, no trabalho, na própria família, no ambiente de lazer, de estudo. Não, toda vida, né, ela tem o seu significado altíssimo
próprio porque o próprio Deus assumiu esta minha carne. Não foi um corpo hipotético, um corpo espiritualizado, talvez sublime, mas não, essa carne nossa, da nossa humanidade. Então o Natal me faz lembrar isso, que toda vida ela é preciosa para Deus. Que bonito. Toda a vida importa mesmo. Sim. É verdade. E existem famílias que estão em sofrimento, né? Estão em sofrimento, pessoas em sofrimento. E o Natal, para muita gente, é um momento especial, mas por estarem em sofrimento, e podem também estar talvez longe da família, torna esse sofrimento ainda mais agravante, né? O que é que o Natal pode dizer a quem está a sofrer, que está sozinho, que está em luto? Sim, a própria imagem do Natal, não é? Vou usar uma palavra grande que os estudiosos chamam a famosa kenosis de Deus, ou abaixamento de Deus, ou humilhação de Deus, Deus que soberano que é, infinito que é, grandioso, luminoso, Pai da beleza, Pai da força, tudo ele é em sua umidade, de maneira suma. O Natal, esse Deus se faz um bebê frágil, né? Nascido num contexto ali que de humano tinha pouco, né? Para nos lembrar que Ele está conosco. Está, sobretudo, da parte dos pequeninos, daqueles que sofrem, dos marginalizados, né? Eu penso que as pessoas que sofrem, né, que vão passar mais o Natal aí, talvez no desconforto, no físico, moral, talvez espiritual, tenham coragem, porque não é um modo de dizer Deus conosco, é Emmanuel, conosco está Deus. Não, isso é verdade, isso é realidade. E ele não está como um mero, né, espectador, ele veio, como diz Isaías, para assumir tudo aquilo que é nosso, inclusive nossos pecados, nossas feridas, nosso sofrimento, não importa de que gênero, mas ele veio assumir. Então a sua presença, por isso que Natal não é somente, a gente estava colegando com a pergunta de antes, que não é somente fazer memória, é eu experimentar essa presença na medida em que eu me abro. Não, Deus está presente e Deus é fiel. O meu sofrimento tem um sentido, até porque se a gente olhar espiritualmente e não podemos deixar de fazê-lo, o Natal é inseparável do mistério pascal. O menino que nasce no Natal é o homem do Calvário. É o homem que disse, olha, não se pode me seguir sem cruz. Então, quando eu, né, não se trata de resignação, não sei, vou me resignar, não posso fazer nada. Não, quando eu decido, porque aí a decisão de me unir a esse Deus que veio realmente compartilhar comigo tudo, começando pela sua morte, é para me fazer participar da sua glória. Então as pessoas que sofrem, né, coragem, Deus está conosco realmente, é momento, né, de nos unir. Aliás, não existe outro momento no qual nós fazemos mais comunhão com Deus do que no momento do sofrimento. O Messias da cruz, não é? O homem das dores que bem conhece o sofrer, como chama Isaías, lá nos cânticos do servo sofredor. Não, ele, somente ele pode nos compreender e nos compreende realmente. E não somente compreende, como está pronto para nos ajudar. Ele vem para isso. Agora, pegando assim nas suas palavras, Padre, na parte que eu acho que toca a todos quando diz que as pessoas têm que ter coragem e de experimentar verdadeiramente a aproximação e viver próximos de Deus mesmo, como é que acha que nós podemos dar conselhos lá para casa e mesmo educar quem nos está a ouvir e as novas gerações que agora estão a crescer, muitas já crescem ligadas à fé e participam na igreja de uma forma mais recorrente, mas há outras que estão um pouquinho afastadas ainda. Como é que nós podemos então aqui dar algumas dicas ou pequenos conselhos ou sugestões de como é que podemos educar estas novas gerações para viver este experimento ligado ao Natal com fé? Sim,
É óbvio que a evangelização é obra de todos nós batizados, não é? Quem ama realmente Jesus se importa de fazê-lo conhecido, de levá-lo a quem ainda não tem essa luz, né? A gente que acredita, sabe, não poderíamos viver sem Jesus, já para começar. A gente sabe que tudo que a gente é, que a gente tem, né, vem de Deus. Então, o fato que nós nos preocupamos, que a igreja faz na catequese, né? A família deveria passar, né? Chamada, aliás, é chamada porque é um dever da família, né? Contribuir para que cada vez mais seus filhos encontrem em Jesus uma referência, um ponto firme, uma âncora, né? Porque senão o mundo é esse grande oceano. E se a gente não estiver ancorado não sei como faz as naves nos mares, em pedra lá no chão, não sei como funciona lá embaixo das águas, mas ficar ancorados, não é? A gente precisa estar ancorados em Deus, porque esse mundo, a gente sabe como é. Em primeiro lugar, é um mundo que não tem muito a ver com Deus no sentido que não reconhece, mesmo que foi criado por Deus, mas faz seu caminho à parte, separado, não é? Então, é óbvio que para ajudar os mais jovens, ajudar aí as novas gerações, é preciso que nós adultos, né, demos provas de estarmos e de vivermos ancorados em Deus. Não, procurar Deus. Não precisa, não é complicado. No final das contas, é muito simples seguir a Deus. É muito simples ser cristão. É só você dizer sim para Deus, né? Você tem uma inteligência e você percebe a um certo ponto, poxa, mas eu tenho tudo. Eu estou vivo, eu tenho uma inteligência, tem pessoas que me cercam, que me amam, que cuidam de mim desde que eu nasci. Tudo isso tem um movimento de amor. Então, por que eu não dizer muito obrigado? Por que eu não dizer muito obrigado, né, ao pai, à mãe, mas sobretudo muito obrigado, meu Deus? Aí se eu penso a Jesus, que no Natal vem para ser crucificado na cruz, poxa, a minha gratidão deve elevar-se à máxima potência, não? Porque foi por mim. Então, ajudando nesse sentido, olha, a gente não pode dar por suposto hoje nada. A gente não é mais tempo de dar, de supor nada. É tempo de propor. Então, a gente muitas vezes, até a igreja, até nós padres, bispos, etc., a gente supõe que o povo de Deus, não é, conhece, que o povo de Deus é evangelizado, que o povo de Deus conhece os mistérios da fé, que conhece a encarnação, que sabe que Jesus é o Salvador. A gente celebra justamente. Mas não é tempo mais de suposição, não. Não é tempo mais de supor que o povo sabe não é, aquilo que deve saber, porque o conhecimento é fundamental, né? Para viver, né, uma experiência de fé, tem que conhecer, né? Mas é tempo de propor a fé. E eu proponho a fé sempre quando eu me faço um propósito de não ter Deus como, ok, esse ser longe, esse ser que todos devem temer, ou esse Deus que é criador, de fato ele é, mas esse Deus lá longe, em céus longínquos, não. Deus é esse Pai que me cerca de carinho, desde que eu me levanto de manhã, novamente estou vivo, me sinto que estou vivo, estou vendo ainda as pessoas que amo, tenho força para me levantar da cama. Isso tudo é graça de Deus, porque nada eu faço. Uma vez que eu me deito, que eu durmo, praticamente eu morri. Não faço mais nada ali. Não? Mas Deus me levanta novamente pela manhã. Então, Senhor, muito obrigado. Eu acho que isso aí, ter fazer essa experiência nas pequenas coisas, para depois poder fazer uma tal experiência através da fé no mistério, da contemplação desses mistérios tão lindos, né, da nossa fé cristã. Quando a gente fala em Deus, nós falamos em luz, a gente fala em amor. E você falou sobre luz, sobre amor agora, né? E quando uma pessoa está a preparar o Natal, que gesto espiritual, por exemplo, o padre recomenda que as pessoas possam fazer, ou uma atitude que as pessoas possam ter, um comportamento, para elas se prepararem? Uma coisa é a igreja nos prepara, não é, para o Natal, e nos ensina a nos preparar para o Natal. Mas que tipos de gestos espirituais, que tipos de comportamentos nós, enquanto indivíduos, enquanto membros da igreja, podemos fazer no nosso dia a dia?
Não importa o quanto, né, as pessoas estejam longe, não importa o quanto estão longe, não importa se não se sabe rezar como se deve. Uma pessoa pode pensar, mas eu não sei rezar, não sei rezar, eu não tenho a fé necessária, eu não tenho a fé, etc. Não importa essa situação. Nesse Natal, eu creio que um bom exercício seria 1 minuto de silêncio, 2 minutos de silêncio, 5, 10, não importa o tempo, diante do presépio, que se há em casa, não é? Ou de uma imagem de Jesus, da Virgem Maria, esse momento de silêncio e fazer uma oração muito simples. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa oração que eu creio abre profundamente, aliás, escancara, né, o coração de Jesus. E ele não resiste a esse apelo, a esse grito. Vocês têm presente que é o grito de Bartimeu, lá em Jericó, quando Jesus está passando, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pecador, etc. Então, quando eu digo uma oração simples, que não precisa saber, como eu falei, decorar textos, não é que eu vou dizer a Deus, mas o que é que eu posso dizer a Deus, senão isso? E daí, obviamente, começar esse caminho com a igreja. Sozinhos, a gente não consegue caminhar para Deus. Ou quanto menos, a gente dificulta muito esse nosso ir para Deus, porque todos estamos indo, querendo ou não, é como esse rio que está descendo para Deus e vai para esse mar infinito que é Deus. Então você, contra a sua vontade ou de bom coração, você está indo, não é? Mas a questão é que com a igreja a gente vai em maneira mais suave. Vai no caminho certo, nada de atalho, nada de complicar. Não, a gente vai como as coisas fluem no caminho com a igreja. E aí, obviamente, a participação, todos somos batizados, então você já é filho de Deus, todos somos filhos de Deus. Então procurar voltar para casa. E a casa é próprio a igreja, não é? A paróquia, onde uma pessoa, onde nós temos o nosso domicílio, onde etc. Não? É ali a casa. Voltar para casa já é o início de um novo sim, não é? Ao Emmanuel, a Deus, enfim. Deixa-me só fazer um pequeno parênteses, porque antes de colocar esta pergunta, eu estava a ouvir o padre e estava-me a lembrar do nosso propósito quando falámos por criar este podcast. E achei muito interessante o padre referir um ponto em que nós temos que propor agora a aproximação de fé. E eu, quando nós falámos sobre esta ideia de fazer o podcast, inicialmente ficámos assim: como é que as pessoas como é que vai chegar às pessoas, o que é que a gente pode contribuir, porque a ideia, às vezes, há uma ideia muito, se calhar, a falta de conhecimento ligado à igreja, como é que se diz? Tipo, às cerimónias, a tudo o que isto depois traz às pessoas, às vezes as pessoas têm falta de conhecimento. E nós, quando discutimos depois poder fazer este podcast, a ideia era mesmo trazer isto de uma forma leve. E quando o padre diz que neste Natal poder fazer uma simples oração, pegar um minuto de silêncio, e não vale a pena e não precisamos de ficar preocupados já porque eu não sei a oração certa, porque não conheço o Salmo ou porque ainda não li a Bíblia. Não! Uma coisa simples, chegar, parar, silenciar e poder-se abrir o coração mesmo. E então eu só queria salvaguardar realmente para casa e que para quem nos ouve, que o nosso objetivo e o nosso propósito é mesmo entregar isto a vocês que nos ouvem e colocar-vos nesta posição de: eu posso silenciar, eu posso procurar conhecimento através destes movimentos que nós fazemos de vos entregar estas mensagens, mas de vos questionarem o que é que vocês têm feito até aqui e o que é que podem fazer daqui para a frente. E procurar esta fé junto de Deus, de desconstruir todas aquelas imagens que muitas vezes a sociedade nos traz e que não são assim tão verdadeiras, e procurar informação no sítio certo, conhecimento no sítio certo, e questionarem-se realmente o que é que tem andado aqui a fazer, para onde é que é o vosso caminho, o que é que tem feito sentido para vocês, e buscar esta luz que o Michel falava, esta luz que agora
nós neste podcast estamos a falar propositadamente do Natal, mas que é para que vos acompanhe o resto da vida. E é nesta simplicidade das coisas que nós queremos trazer também este podcast. E agora estava a ouvir, desculpem estar a fazer este parênteses, mas achei muito importante reforçar que é simples o ato quando queremos que realmente nos dedicar a Deus e poder experimentá-lo, como o Padre dizia há pouco. Exatamente. E como o Padre também já falou aí sobre a oração, É isso mesmo. que as orações que já existem, né? Foram inspiradas certamente, pelo menos eu acredito nisso, por Deus. Só que não existe melhor oração do que a gente conversar de coração com Deus. É verdade. Exatamente. Que é um ato simples, Simples. que nós todos podemos ter. Estar em frente a uma imagem, Nosso Senhor, olhar para a imagem, não é? Em silêncio e conversar. Ou talvez estar apenas em silêncio e dizer obrigado, ou dizer perdão, somente, não é? Porque Deus vai sentir, de facto, o que vai dentro de nós. Porque Deus conhece-nos melhor do que nós a nós mesmos. Não é? E, de facto, vivenciar Deus é simples. Pode não ser sempre fácil no sentido de a sociedade nos querer fazer afastar, porque a sociedade fala muitas vezes e traz histórias e exemplos que muitas vezes nem são verdadeiros. Ou tem só uma pequena verdade, né? Mas tem aquela pequena verdade porque a gente também não pode esquecer que dentro da própria igreja, Jesus Cristo já falou, muitos lobos vão estar vestidos de cordeiros, né? É preciso ter isso em consideração também. Não podemos esquecer, de facto, isso. Mas não existe nada mais belo do que Deus, a beleza de Deus, a simplicidade de Deus, o cuidado de Deus para connosco. Né? Só para completar a questão da oração, eu gosto muito dessa imagem, talvez não seja a mais fácil, porque um pensa, em silêncio, eu fico em silêncio, mas muitas vezes o silêncio é mais complicado do que o falar. É verdade. Né? Mas pronto, eu tenho essa imagem assim na minha mente, eu gosto sempre de passar os painéis solares, eles pelo simples fato de estarem expostos ao sol, eles recebem o calor para transformar em energia, não é? Pelo simples fato que nós nos colocamos na presença de Deus, que pode ser em casa, Jesus disse, fecha a tua porta e ora o teu pai, etc. Ou na igreja, onde tem essa presença sacramental dele no tabernáculo, o Santíssimo Sacramento, em silêncio. Aquele silêncio que é claro que tem todo um movimento a ser feito, porque a nossa mente é tão poderosa, ela vai e foge, aí eu pego, volto... Mas esse esforço de estar, por isso que eu digo, não importa se é 1 minuto, 2 ou 5 ou 1 hora, aquilo que eu consigo estar ali na presença de Deus. E o simples fato que eu estou ali em silêncio, isso já é adoração, foi a experiência que fez o São João Maria Vianney, o famoso cura d'Ars. Ele via esse homem muitas vezes ali na frente do tabernáculo, horas e horas. Aí uma vez, 100, 200 vezes... Uma vez ele perguntou, meu bom homem, o que o senhor tem tanto a dizer a Jesus, que passa tanta hora aí na presença dele, tantas horas na presença dele? Ele fez, nada, mon père, nada. Ele sabe que eu estou aqui. Eu sei que ele está ali. Ele olha para mim e eu olho para ele. É tudo. Aí esse homem descobriu, né, de maneira de uma pessoa tão simples, a verdadeira oração, né, que é aquela de estar na presença de Deus. E quando eu me exponho, Deus faz o que quer. Né? Eu penso que é por aí. Como é que um padre vive o Natal? Eu acredito que possa ser, pronto, muita preparação, não é? Para as missas. Inclusive, a gente também vai ter um podcast a falar sobre a missa, já fica aí a dica. Como é que um padre vive o Natal espiritualmente e pastoralmente? Eu brinquei antes dizendo que não ia dizer a verdade, porque pode chocar, não é? Mas não, só brincava mesmo. O padre prepara o Natal
com muita correria. Eu penso que o povo de Deus entende isso, né? É claro que, como um fiel, a gente deveria se preocupar, não é? em estar ali no momento de silêncio, de meditação, de adoração, mas como é justo, o padre tem que correr para ver as confissões, porque tem sempre aquelas pessoas que, mesmo que a gente dedica um momento da semana antes do Natal para as confissões, tem sempre gente que vai chegar 5 minutos antes da missa do galo e vai querer confessar. Tem Nessa sempre. hora. E a gente está ali para isso. Então, mas não é só isso. Tem muitas outras coisas, né, que o padre está ali se preparando e que muitas vezes ele talvez, né, não, e é o ideal não esperar a noite de Natal. A gente não espera a noite de Natal. Eu penso que é esse o propósito da igreja quando aproveitou o ato. Então tem pessoas, não é, que a gente não acha ruim totalmente, né, que deixa os últimos 5 minutos para vir celebrar o sacramento da confissão. E tem sempre. Mas aí é que está o ponto. A gente tem o advento todo para se preparar para esse grande mistério. Então, no dia de Natal, a gente praticamente já está confessado, porque a gente também se confessa como padres, né? Temos que nos confessar. E aí a gente, penso que, eu posso falar, isso é uma coisa muito pessoal, gratidão no coração. Eu penso que é a melhor maneira de celebrar o Natal, né? Porque se eu não sou capaz de agradecer pelo Filho de Deus que se deu a mim, que outro presente eu poderia ser digno da minha gratidão, né? Ah, se o povo de Deus compreendesse isso, né? Poxa, eu vou ganhar um presente, vou ganhar um carro, uma casa, o que for. Você ganhou já Deus. Você ganhou Deus. Deus agora é seu. O menino de Belém veio para ser seu. E uma coisa somente ele pede: deixa-me ser teu. Permite-me ser teu. E quando Deus realmente é nosso, e a gente fica com essa sensação: poxa, me falta o que faltar, eu tenho tudo. E na dor, e na alegria, eu tenho Deus, né? Eu tenho Jesus, né? Então eu penso que é por aí, a preparação ao Natal. A gente também precisa, obviamente, a gente corre, a gente faz, a gente prepara o Natal para os outros, prepara a igreja, mas eu penso que quando chega o dia de Natal a gente está preparado, ao menos a gente tenta, né, fez de tudo para se preparar, e assim a gente celebra o Natal, né? Tão bom. Mas é o que eu costumo dizer muitas vezes, e às vezes quando as pessoas falam, e eu acho que cabe a cada pessoa a espalhar um pouquinho a mensagem de Deus e fazer com que as pessoas acreditem e que, como eu costumo dizer, mesmo quem não acredita, experimente. Porque depois de experimentar aquilo transforma-se. Então é muito nessa de deixem que Deus vos toque. Permitam-se. Mesmo quem acredita menos ou que às vezes coloca as suas dúvidas porque somos humanos e às vezes temos esse lado, é deixarem-se experimentar, deixarem-se tocar e vão ver a transformação a acontecer. Sim. É mesmo esta, como eu costumo às vezes eu brinco, é baixar a guarda. A gente podermos ser nós, descer as camadinhas todas, tirar tudo aquilo que a gente, a própria sociedade às vezes nos obriga a colocar e estas capas e as coisas para nos proteger, mas não, baixar a guarda e com ele podemos ser verdadeiramente nós. Padre, agora queríamos saber se há assim alguma experiência que eu tenha marcado no Natal, que eu gostasse de partilhar. Confessava-nos antes que havia aqui uma ligação especial à Terra Santa, em Belém. Não sei se tem algum acontecimento, alguma memória que possa estar ligada a isso. O que sentir? Não, uma primeira experiência linda que me marcou nos natais, nos muitos natais que eu já celebrei, né? Aconteceu em Portugal, na Ilha dos Açores, onde eu estava, creio, em 2016. Passei 6, 8 meses ali na Vila de Rabo de Peixe e tínhamos uma paróquia ali em Vila de Rabo de Peixe, e as famílias, aquelas mais ricas da paróquia, muitas vezes convidavam-nos para os domingos e almoçar tal. E nas festas, a comunidade já estava lá já há alguns anos, todo Natal, vigília de Ano Novo, tinha esse convite das famílias ricas da cidade e tal, e convidava os missionários todos, éramos
9 missionários, a gente ia para essa família e tal. E nesse ano que eu estava lá, 2016, o padre me perguntou, o pároco, onde vamos? Nós temos o convite da família tal, da mãe do padre, tal, tal, tal. Onde vamos? Eu digo, padre, vamos fazer uma coisa diferente esse ano? Vamos escolher, vamos nos informar quem é a família aqui da cidade mais pobre, que é uma aldeia de pescadores, tinha pessoas em situações pobres, etc., de pobreza, e vamos nos informar uma dessas famílias, aquela que tiver mais necessidade, a gente vai celebrar o Natal na casa dessa família, a gente leva tudo o que for necessário, já avisa que eles não se preocupem com nada, que é um modo que a gente quer estar com eles nesse dia. Uma pessoa encarregou-se disso, identificou a família que era mais necessitada, obviamente as pessoas prepararam bens de Deus para esse almoço do dia de Natal, as mulheres da paróquia generosas, e fomos para essa família celebrar o Natal, levamos um presentinho para as crianças tal. Quando naquele clima de festa, bem de alegria, que acabamos o almoço e pensávamos que tinha terminado o almoço, foi que começou. Eles trouxeram para a mesa lagosta. Todo tipo de peixe ali, nós não poderíamos mais comer, não aguentávamos mais, né? Mas a alegria desse povo, talvez tenha até, não sei se endebitado, né, para fazer também essa acolhida, essa troca conosco, eu achei isso fiquei tão edificado com essa experiência que eu tive nesse Natal ali na Vila de Rabo de Peixe, nos Açores. Na Terra Santa, o Natal não é como a gente, talvez a Europa tem mais semelhança com o Natal da Terra Santa, o período frio, chuvoso, né? Eu estava sempre na comunidade, celebrando no Santo Sepulcro, celebrando o Natal dentro da tumba de Jesus, porque eu trabalhei 4 anos e meio na Basílica da Ressurreição. Então, o Natal a gente celebrava dentro do convento, não podíamos sair, a Basílica da Ressurreição fica fechada durante a noite, e a missa de Natal era dentro da tumba, do sepulcro de Jesus. Isso me fez pensar tantas vezes, poxa, eis o mistério que muitas vezes a gente só contempla na iconografia, não é? Especialmente na iconografia bizantina, o presépio pertinho do sepulcro. E foi o que São Francisco, vamos dizer, criar pela primeira vez o presépio, no representar o mistério do Natal, ele teve essa intuição. De fato, a manjedoura era o altar onde ele celebrou a missa de Natal. Então, esse mistério, não é? O altar é lugar de sacrifício. Então, o menino de Belém, esse que nasce no Natal, é aquele que um dia vai derramar seu sangue no altar, não é? É o meu sangue, é o meu corpo, etc. Então, aqueles 4 natais que celebrei ali no Santo Sepulcro, e a missa era dentro da tumba, eu me enchia, me preenchia mesmo com esse sentimento, com esse pensamento, com essa sensação de, olha só, aqui na tumba, hoje é a manjedoura, Deus nasce para se sacrificar, para morrer, para descer à mansão dos mortos, no caso do sepulcro. Ali, isso para mim me fazia viver o Natal, sabe, de uma maneira alta, espiritualmente falando. Muito lindo. Quando a gente fala em transformação interior, o intuito do podcast é também trazer a fé católica e também, ao mesmo tempo, falarmos sobre o nosso desenvolvimento enquanto ser humano, enquanto seres espirituais. Quando a gente fala sobre Jesus, nascimento de Jesus, e a gente faz a ligação ou a gente coloca a questão de o que significa deixar nascer Jesus em nós. Como é que você poderia responder essa pergunta? Essa questão bastante profunda. Sim, os padres da igreja sempre tinham uma afirmação belíssima, que o cristão é um outro Christus.
um outro alter Christus, né? Um outro Cristo. Então, sempre que eu testemunho um dos ensinamentos de Jesus, eu estou gerando Jesus em mim. Eu estou fazendo viver Jesus em mim. Quando faço um gesto de amor, de caridade, de paciência, eu estou trazendo para hoje esse coração que é misericordioso, que só sabe e só pode amar, que é o coração de Jesus. Quando eu olho para as pessoas com aquele olhar de misericórdia de Jesus, eu estou deixando Jesus nascer em mim, viver em mim. Então, não é uma questão de romantismo ou de poesia, não. É isso, é encarnar. Quando eu encarno a palavra, porque no final das contas a palavra é o próprio Deus, né? A palavra se fez carne. E todo o seu ensinamento é de vida, é de santidade. Então, poxa, é difícil perdoar, mas eu preciso perdoar, não tenho escolha. Jesus nasceu em mim. Jesus se encarnou e nasceu em mim. Poxa, eu tenho uma vontade de explodir com aquela pessoa, mas não vou fazer. Não que não tenha razão, talvez tenha razão. Cristo nasceu em mim. É aquela questão do amor se dobra para não romper-se. A frase tão linda de Chiara Lubich. O amor se dobra para não romper numa discussão em casa entre marido, mulher, pais, filhos. Não necessariamente porque eu estou errado que eu faço silêncio. Não, o amor se dobra para não romper-se. Não romper aquela coisa boa que tem na família. Sabe? O amor se dobra. E o amor sempre vence, não? Mais poderoso do que a mais potente arma, bomba atômica. É o amor, porque o amor criou tudo. Não é? O amor tudo suporta, então o amor se dobra para não romper. Quando eu faço esse movimento, Jesus nasceu em mim. Né? Porque diante daqueles que o acusavam, que sabemos que fizeram com Jesus, ele dizer, no final, não somente perdoar, já teria sido mais do que suficiente. Pai, perdoa-lhes. E ainda os justifica, eles não sabem o que fazem. Se eles não sabem o que fazem, não são imputáveis. Você veja que bondade do coração de Jesus. Então, quando eu, ao invés de recriminar, de apontar o dedo, de julgar, de dizer compreensão, acolhimento, Jesus está nascendo em mim. Vê que não é poesia, não é romantismo? Ai, eu adorei. Durante o longo período que está a chegar ao fim do podcast, como é que nós podemos prolongar o espírito de Natal ao longo de todo o ano? Como é que a gente pode fazer para prolongar o espírito de Natal? Eu tive um professor em Roma de liturgia que ele sempre ficava bravo de como o ano litúrgico é estruturado, por esse pouco tempo, é o mais curto de todos os tempos litúrgicos da igreja. Advento tem 4 semanas, e mais ali a semana que precede o 25, os dias que precedem o 25, Páscoa tem 8, 10, não sei, não lembro quantas semanas, etc. Tempo ordinário muito longo, a quaresma ali também 40 dias, e o tempo do Natal vai da noite de Natal ao batismo de Jesus. Acabou o Natal. Muitas vezes no giro de uma semana e meia, 10 dias, não sei. Mas a gente, é claro que nós cristãos somos por excelência o povo do Natal, em base àquilo que você perguntou antes. Nascer Jesus em nós. Todo dia precisa ser dia de Natal. Ou seja, dia de encarnar os ensinamentos de Jesus na minha vida. Então, nesse sentido, mais uma vez, nada de romântico nem de poético, mas é esse testemunho que eu tenho que dar o ano todo. Então, é sempre Natal. E de facto, é sempre É Natal. sempre Natal. Bom, Catarina, estamos mesmo a chegar ao fim. vamos ao nosso E nós sorteio. temos sempre um sorteio, não é? Maravilhoso. Um sorteio.
Que o padre também vai participar. Inclusive é o padre que Vai tirar hoje. tirar hoje um papel. Dá aqui ao padre. Opa. Então, Pode ler. Ah, eu devo ler? Sim, sim. sim, pode Ah, ler. muito bem. Ah, que lindo. Que lindo. Foi o que nós falamos todo o podcast. É do Salmo 51, o versículo 10, diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, estou pedindo a Deus que me faça viver o Natal 365 dias por ano. Mesmo. Todos os dias, esse coração puro. E é isso que eu preciso. Aqui está o mistério. Né? Aqui está a oração. A gente falou de oração antes, simples. Qual oração? Aqui uma oração perfeita da palavra de Deus, necessária, que todos nós, especialmente aqueles que não têm talvez o hábito de rezar, de usar uma oração linda. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quero acrescentar ainda uma mensagem final. Sim, só eu queria dizer somente isso, né, que e é o desejo mais ardente do meu coração. Acolham Jesus. No início do seu pontificado, o Papa São João Paulo II dizia: não tenhas medo, abram, aliás, escancarem, spalancate le porte a Cristo, non abbiate paura. Aquela frase icônica do não tenham medo. Não tenham medo de abrir as portas a Jesus. Da própria afetividade, da própria sexualidade, das próprias finanças, dos próprios relacionamentos, deixem Jesus entrar. Porque se ele não entrar, infelizmente, outro entra. E o outro vem para matar, roubar e destruir. Ele não. Quando ele entra, ele traz plenitude de vida, de amor e de todos os bens. Feliz Natal. Feliz Natal, Tá padre. bom, Feliz Natal. Muito obrigado por esta partilha, por esta conversa. Ainda muitas questões ainda teria para colocar, porque eu penso que é um tema bastante... só por si só já é um tema bastante importante, não é? Um momento importantíssimo. Existe tanta coisa bela dentro do Natal que a gente ainda poderia falar. Eu acho que a gente precisaria pelo menos uns 10 podcasts, ou uns 20 talvez, para conseguir falar sobre tudo. Mas este podcast foi muito poderoso. Foi muito poderoso. Foram muitos ensinamentos Mesmo. poderosos. Temos Traz aqui novos- cheios. É, É com novas mesmo. reflexões, novos conhecimentos. Muito obrigado, Padre. Obrigada por ter aceito o convite e por ter tido a generosidade de estar connosco e partilhar. Eu que agradeço, e é sempre uma alegria poder falar do nosso amor, que é esse Jesus tão lindo, falar dele, eu acho que a gente não pode, não deve, e eu não quero fazer, me poupar. É mesmo. Muito obrigada. Também. Obrigado. Bom, nós vemos no próximo episódio. Mas antes disso, Diz-me. é preciso hoje fazer Verdade. uma coisa muito importante, Verdade. que é deixar o seu gosto, o like, subscreverem o canal do YouTube ou subscrever o canal, também é canal do Spotify. Não sei se Mas isso se não é for, deixar passa a ser. passa a ser. Se não for, Pronto. passa a Deixam ser. lá o gosto, partilham. Partilhem, deixem o gosto no YouTube, deixem o gosto no Spotify, independentemente da plataforma que vocês usarem. E também deixem um comentário, que a gente lê os comentários, sugestões vossas. É isso. Deixa-me só deixar aqui uma sugestão, que tal como o padre disse, se neste mundo atual andamos sempre à procura de dar o melhor presente, que este podcast seja o melhor presente que vocês podem dar. Até à próxima. Até a próxima, fiquem bem. Tchau, tchau. Pronto, Muito bem. está feito. Fizemos em tempo, né? Top.